frustrou os bolsonaristas, tá? Segundo o que foi preparado lá pela Organização dos Estados Americanos, o deputado Nicolas Ferreira, ele é um elemento que perturba a ordem democrática brasileira, e num dos tópicos que discutiam liberdade de expressão, que é um ponto fulcral aí do golpismo bolsonarista, o documento cita o episódio envolvendo exatamente o Nicolas Ferreira em 2023. Ele aproveitou o Dia Internacional da Mulher para se fantasiar com a peruca e fez um discurso ironizando pessoas transgênero. E aí diz a relatoria da comissão da OEA que produziu esse relatório o seguinte, aspas, a relatoria especial sublinha a obrigação do Estado de combater a intolerância, a discriminação e a difusão de informações falsas, assim como a responsabilidade dos líderes e funcionários políticos públicos para promover a compreensão intercultural e o respeito pela diversidade. Ainda sobre esse episódio em que o Nicolas tirou sarro, chamou de Nicole, né, isso com uma peruca, a Comissão de Liberdade de Expressão da OEA disse que imunidade parlamentar não pode ser confundida com impunidade. Aí, aspas, por sua parte, a Corte considera que em nenhuma circunstância a imunidade parlamentar poderá ser transformada em um mecanismo de impunidade, uma questão que, se acontecer, corroerá o Estado de Direito e será contrária à igualdade perante a lei. Bom, é uma paulada numa pressão que esse pessoal imaginava que fosse fazer sobre o Supremo Tribunal Federal. Em fevereiro, quando essa comissão esteve aqui com o tal de Pedro Vaca, eu critiquei bastante, principalmente pelo que a mídia estava ventilando através das fontes bolsonaristas, que ia ser um relatório matador, que ia, sei lá, mostrar a ditadura do judiciário, etc. e tal. Sempre com o auxílio luxuoso dos suspeitos de sempre na imprensa brasileira. Tem um tal de Sam Pancher, que é um Zé Mané, está procurando emprego na Globo, faz um tempão já, e virou uma figurinha ali, bastante lida e repercutida pelos bolsonaristas e pela direita liberal. É um incompetente, nunca fez porra nenhuma na vida, começou fazendo vídeo, copiando, e alguns deles viralizaram no X. Foi contratado pelo Metrópolis. E aí, antes de sair esse relatório, que acabou com o sonho da extrema-direita, ele falou essa groselha aqui, tá? Uma coisa que eu insisto, se você errar para o lado certo, qual seja, dando um pau no Lula e no PT, nunca nada vai acontecer com você. Você tem autorização de falar qualquer coisa, de fazer qualquer coisa. Se for do lado de lá, se for com o Temer, se for com a Globo, você está lascado. Mas se você errar com respeito ao Lula, mentir, sacanear, chamar de ladrão, do que for, em se tratando de quem você pode tudo. Esse babaca falou esse troço. O governo dos Estados Unidos confirmou ao Metrópolis que vai analisar as conclusões do relatório da OEA sobre liberdade de expressão no Brasil. Na semana passada, após entrevistar Pedro Vaca durante sua visita ao Brasil, eu consultei o Departamento de Estado do governo americano para saber se eles estavam acompanhando a visita e tinham interesse no relatório final. A resposta veio hoje através da assessoria da Embaixada Americana no Brasil. A embaixada disse, abre aspas, a liberdade de expressão é um pilar essencial para uma democracia saudável. Vamos analisar as conclusões do relatório final. Cabe lembrar que Pedro Vaca esteve aqui no Brasil na semana passada, conversou com autoridades dos 3 poderes, conversou com representantes do judiciário, do governo e do legislativo e também com membros da sociedade civil. Eu o entrevistei quando ele entrava em uma dessas reuniões e disse que ficou muito impressionado com relatos que ouviu. We are listening to a lot of stories and reports, a very heavy agenda. So we are on that. Anything you heard so far is concerning about freedom of speech in Brazil? I mean, the tone of the reports are really impressive. We have to analyze this with calm. Lembrando que ainda não há um prazo para a conclusão desse relatório por parte da Comissão de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos. Quando o cara fez isso aqui, todos os bolsonaristas começaram a falar, olha, finalmente o Alexandre de Moraes vai ser denunciado num fórum internacional e nós vamos denunciar a ditadura do judiciário para o mundo, não sei o quê, e o relatório
muito pelo contrário, está dando um pau no Nicolas, está falando dos abusos da extrema-direita, sem mencionar qualquer coisa sobre o Supremo Tribunal Federal, que é o que eles esperavam, era o que esse Sam Pancher esperava também, e era o que o Eduardo Bananinha esperava. O Eduardo está há um tempão torcendo para isso virar algo que ele possa, né, dizer que tem a missão dele cumprida lá no exterior, que é levar os americanos a apoiarem um golpe de Estado aqui no Brasil, uma intervenção. Quando o Sam Pancher, do Metrópolis, fez essa reportagem, o Flávio, olha só, botou: a OEA começa a perceber o que estamos denunciando há anos. A liberdade de expressão no Brasil está sob ataque. O judiciário comete arbitrariedades inaceitáveis e o mundo começa a abrir os olhos para isso. Não podemos permitir que a censura avance. A oposição se reuniu com a OEA, etc. e tal. Aí o próprio Eduardo, excelente conversa com o deputado Chris Smith, o mais longevo do Congresso desde 1981, que trabalhou ativamente para pressionar a OEA a analisar as violações das liberdades no Brasil. E ele segue com a mesma energia. Obrigado pela força, deputado. Tudo factoide, tudo para tentar criar a sensação de que o relatório da OEA seria matador, seria assim definitivo para condenar os abusos autoritários do Alexandre de Moraes e de Caterva, tá? Isso aqui em fevereiro. Aí, finalmente, o Eduardo de novo, na semana em que a comitiva da OEA vem ao Brasil, esse deputado federal, ele mesmo, se referindo à terceira pessoa, como todo canalha, é intimado a prestar esclarecimentos da Polícia Federal por palavras proferidas na tribuna do Congresso Nacional. Isso é gravíssimo e demonstra o nível de conforto desses ditadores. Compartilhe. Tá? E o Eduardo, de novo, crente que a OEA ia fazer o que ele esperava. O resultado o frustrou e ele, o que fez? Ao invés de admitir que estava mentindo, estava falando bosta, estava tentando passar para os seguidores dele, que são todos otários, fascistas, a sensação de que ele finalmente ia tirar o Alexandre de Moraes, o mandar prender junto com a cavalaria americana, ele fez isso aqui. É importante a gente dar isso tudo agora no Brasil, nesse momento, ao Pedro Vaca, que é o relator da liberdade de expressão da OEA, que está visitando o Brasil. E olha que interessante, né? Antigamente, Bolsonaro era aquela pessoa sozinha no plenário. Hoje, a gente pode mandar gente para os Estados Unidos para conversar com autoridades americanas, bem como também ainda tem gente suficiente para ficar no Brasil, receber a OEA e denunciar, explanar para eles, né, todos os abusos que estão acontecendo. Eu vi nas matérias da imprensa esse mesmo comentário, que eu acho que é um comentário infeliz, mas ele não determina o que será o relatório do Pedro Vaca. O Pedro Vaca está sob imensa pressão. Metade do orçamento da OEA vem dos Estados Unidos. E ele está olhando para o lado e está vendo o Trump saindo da OMS, saindo do Acordo de Paris. Então, eu acho que o Pedro Vaca ele não vai querer manchar a sua biografia falando que o Brasil está tudo bem, em todo lugar. Mas eu ainda acredito, né, que possa vir sim um relatório consideravelmente honesto, porque também no meio da visita do Pedro Vaca no Brasil, o Samuel Punch, ele pegou no corredor ali o Pedro Vaca, parece que ele não estava acostumado a dar entrevista, né? Mas ele falou que estava assustado com os depoimentos que ele estava recebendo. Ele teve contato com a família do Clezão, ele teve contato com os advogados do Felipe Martins, ele teve contato com o presidente Jair Bolsonaro e várias outras pessoas, né? Gustavo Gaia, a própria Carla Zambelli, que já teve o passaporte cassado. Então, eu espero ainda, né? Eu prefiro não criticá-lo agora, até porque uma crítica agora pode pressioná-lo a serrar a fileira junto com o Alexandre de Moraes e a censura. Então, eu espero ele publicar o relatório dele e, a partir daí, criticar, se for o caso. Mas o que importa agora é que essa visita é uma oportunidade, a gente tem que aproveitar as oportunidades que surgem. E a gente não tem nada a perder. Eu volto a dizer, a visita só aconteceu por causa de muita pressão. Vejam, tem duas cartas do Chris Smith, eu vou botar para vocês, bota aqui no Bruno, as cartas do Chris Smith, ambas endereçadas à presidente da comissão, Roberta Clark, amiga do Lula, e ao próprio Pedro Vaca. A primeira carta diz assim: o subcomitê de saúde do Chris Smith foi informado sobre sérias alegações de violações de direitos humanos cometidas em larga escala por autoridades brasileiras. Mais notavelmente foram feitas acusações críveis sobre violações em massa de liberdade de expressão, incluindo censura imposta por meio de abuso de autoridade judicial e o silenciamento da mídia de oposição. A gente quer informações. Ou seja, em novembro do ano passado, que foi quando essa visita foi parida, começou a ser planejada, o Chris Smith e os outros deputados falaram assim, esses congressistas falaram assim, nós estamos pedindo informações, ou vocês trabalham, ou chega de dinheiro. E quem banca os caras são os Estados Unidos, sem o dinheiro americano, os salários na babesca dos caras comprometidos. Aí tem que demitir gente, como já me demitiram, o cara perde a vida na babesca. Então não fica esperando boa vontade dos outros, não. A gente vai bater onde dói. Vocês sabem por que não deu para fazer o programa de ontem? Porque eu estou aqui com o deputado Eduardo Bolsonaro, com uma série de reuniões, vocês podem ver no Instagram, algumas delas, com pessoas estratégicas aqui em Washington. Uma delas com o deputado Chris Smith. Foi pedido agora, através do senhor Wilson Coroçala, brasileiro, divorciado, advogado,
Essa aqui é uma ilustração do que esse pessoal faz. Está sempre no tic-tac, está sempre prometendo uma intervenção. É um golpismo que se perpetua. Eles falaram que ia vir um interventor para cá, aí era o cara da OEA.